Nessa aula vamos falar sobre dízima periódica composta. Na aula anterior a gente viu o que é uma dízima periódica simples e como encontrar a sua fração geratriz. Nessa aula vamos falar sobre a dízima periódica composta e como encontrar a sua fração geratriz. Então, quando é que a dízima periódica é denominada de dízima periódica composta? Então, vamos anotar a definição. Na dízima periódica composta, o período, que é a parte que se repete, o período não aparece logo após a vírgula. Porque na simples a gente viu que o que caracteriza ela ser a dízima periódica simples é que o período, que é a parte que se repete, ele vem logo após a vírgula. E quando isso não acontece, ela é denominada de dízima periódica composta. Então o período ele não, aí vamos destacar esse não, ele não aparece, certo? Logo após a vírgula. Aí significa o quê? Que há um número entre a vírgula e o período, que é a parte que se repete. Ok? Então vamos ver exemplos indicando isso. Então o exemplo A, observe, tem a vírgula, aí tem ali o 5 para poder vir o período, que é o 2, ok? O 2 ali ele se repete infinitamente, aquela reticência indica isso, e ela é chamada de dízima periódica composta porque o período, que é a parte que se repete, ele não aparece logo após a vírgula, né? Vem logo após a vírgula, você tem um 5 para poder vir um período. Aquele 5 vamos chamar de parte não periódica, enquanto que o 2 a gente vai chamar de período. E como eu fiz lá no caso da dízima periódica simples, que eu ensinei a achar a fração geratriz usando dois métodos, vamos aqui fazer a mesma coisa, ok? Então, o primeiro método chamando de x. Aí no caso o x aqui, ele vai representar 0,522 reticência. Agora, para se livrar da parte que é infinita, dessas infinitas decimais, vamos fazer o seguinte. No momento eu vou dar um jeito da vírgula andar um período, aí percebo que para andar um período, a vírgula teria que andar duas casas decimais. Por quê? Porque andando uma, ela andou a parte não periódica, aí andando mais uma, ela andou exatamente um período. Então, para isso, para andar duas casas decimais, vamos multiplicar por 100. Então, a gente ficaria com 100x igual a 52,22 e assim por diante. Ok? Veja que eu escrevi um 2 a mais, mas a reticência indica que tem infinitos 2. Agora eu vou querer também fazer com que a vírgula ande apenas a parte não periódica. Aí, para andar a parte não periódica, teria que ficar entre o 5 e o 2. Aí, para isso, basta deslocar uma casa, a vírgula se desloca uma casa decimal, aí, para isso, basta multiplicar por 10. Então, multiplicando aquela primeira igualdade por 10, a gente vai ficar com 10x igual ao quê? 5,222 e assim por diante. Ok? E aí eu faço o que com essas duas últimas igualdades? Com essas duas últimas igualdades,
eu vou fazer uma subtração, como a gente fez quando estava fazendo a geratriz da dízima periódica simples, certo? Então eu vou pegar essas duas igualdades e vou subtrair membro a membro. Aí fazendo a subtração, 100x menos 10x, isso vai dar 90x. E 52 menos 5, eu não vou pôr o resultado direto, 47. Eu vou escrever a diferença, 52 menos 5. Observe que as decimais desaparecem, né? E aí vejo que o x, ele vai ser igual a 52 menos 5, isso tudo sobre 90. E aí, fazendo as contas, o x vai ser igual a 52 menos 5, isso dá 47, ficando como fração geratriz a fração 47 sobre 90, ok? Isso é usando o primeiro método. Aí existe um método mais direto, que é semelhante àquele que eu usei para encontrar a fração geratriz da dízima periódica simples, com pequenas mudanças em relação ao anterior, mas são métodos bastante semelhantes, certo? Então vamos pegar aqui o mesmo exemplo, certo? Se eu olhar para esse exemplo aí, eu percebo que não tem parte inteira, então a gente vai escrever direto a parte fracionária. E aí, para montar a parte fracionária, a gente faz da seguinte forma. Lembrando que ali tem o 5, que é não periódico, é a parte não periódica, e o período é o 2, chamado de parte periódica, né? Então, para montar o numerador, fazemos o seguinte: pega-se a parte não periódica, que é o 5, junta com um período, formando um número só, ok? Eu pego a parte não periódica, o 5, e junto com um período, formando um número só. Então, vai formar o número 52. E em seguida, você subtrai a parte não periódica. E aí, o numerador está pronto. Então, é só seguir esse passo. Pega-se a parte não periódica, junta com o período e subtrai a parte não periódica, logo em seguida. Aí, isso é o numerador. Agora, o denominador continua aparecendo os mesmos 9 de antes e do mesmo jeito. Vai aparecer 9 ou 9 e a quantidade de 9 é igual à quantidade de algarismo que forma o período. Como o período ali é o 2 e 2 é formado por um só algarismo, então nesse denominador só vai aparecer um 9. Aí a novidade agora é que ele vai vir seguido de 0 ou zeros. E a quantidade de zeros que a gente coloca é igual à quantidade de algarismo que forma a parte não periódica. Aí, como a parte não periódica é o número 5, e o número 5 só tem um único algarismo, a gente coloca um único zero, certo? O 9 é referente à quantidade de algarismo que forma o período, e o 0 é referente à quantidade de algarismo que forma a parte não periódica. Aí, se você observar a fração que eu acabei de montar, ela coincide exatamente com essa fração aqui, ó. Ou seja, por esse outro método, a gente economiza essas contas aqui. A gente vem direto para cá, certo? Tá aqui, ó, a parte não periódica. O que eu disse lá, pega-se a parte não periódica, junta com o período e subtrai a parte não periódica. Um 9 porque o período é 2, só tem um algarismo. E um 0 porque a parte não periódica é 5, só tem um algarismo, aí só fica um 0 aqui. E aí, finalizando a conta por esse método, a gente vai encontrar o quê? 52 menos 5. Isso dá 47, ficando 47 sobre 90. Então, 47 sobre 90 é a fração geratriz. Aí, nesse caso, vamos anotar os passos desse método, certo? Então, no caso da dízima periódica composta,
o que é que a gente fez, né? Então, no numerador, vamos colocar os dois passos, para montar o numerador e para montar o denominador, né? Então, no numerador, pega-se a parte não periódica e junta com o período. Cuidado que esse juntar não é de somar, certo? E junta com o período, formando um único número. Formando um único número e em seguida subtrai a parte não periódica. Pronto, isso é a conta que a gente faz no numerador. Agora vamos ver o que é que acontece no denominador da... Vamos ver o que é que acontece no denominador da fração. Então, no denominador, coloca-se uma quantidade de noves igual à quantidade de algarismos do período certo, seguidos de uma quantidade de zeros seguido de uma quantidade de zeros igual à quantidade de algarismos da parte não periódica. Ok? Então, isso é o método que a gente utilizou para encontrar a fração geratriz, né, sem usar aquele x, certo? E a gente viu que economiza quase que metade das contas, né? Já leva para metade do caminho das contas, porque se a gente compara, né, a fração que a gente montou ali, ela é exatamente a fração que a gente obteve aqui, ó. Ou seja, aquela parte ali, ela não precisa ser feita. Ok? Vamos continuar aqui com nossos exemplos. O exemplo B, a gente tem a dízima 1,8, observe que o 8 ele não se repete, pois a barra está em cima do 27. Então, isso aqui é 1,8. Aí você vai ter o 27, 27 e assim por diante. Usando o primeiro método, né, a gente vai ter o quê? Vai ter que x é igual a 1,82
ou melhor, 8, 27, 27, 27 e assim por diante. E o truque é qual? A gente deslocar a vírgula um período e deslocar a vírgula a parte não periódica, né? Aí vejo que para deslocar um período eu teria que fazer andar o 27. Aí nesse caso tem que andar 3 casas decimais. Aí a gente multiplica por 1000. Então vai ficar 1000x igual a 1827,27, 27, 27 e assim por diante. E se eu quiser andar a parte não periódica apenas, vejo que o não periódico ali é o 8. Aí no caso só precisa andar uma casa. Aí nesse caso a gente multiplica por 10. Aí vai ficar 10x igual o quê? 10x igual... Aí ela vai ficar entre o 8 e o 2. Aí vai ficar 18. 18, no caso, vírgula 27, 27, 27 e assim por diante. E aí fazendo a subtração dessas duas últimas igualdades, o que é que a gente vai obter? Então aqui a gente vai ter 1000x menos 10x, isso dá 990x, e do lado direito a gente tem 1827 menos 18, né? Porque a parte decimal vai desaparecer. Aí 1827 menos 18, isso dá 1809. Então a gente vai ficar com x igual a 1827 menos 18, tá certo. Aí 1809 dividido por 990. Nesse caso aqui dá para pegar 1809 e dividir por 9, né? Se a gente dividir 1809 por 9, isso vai dar 201, ficando 201 sobre 110, simplificando a fração toda por 9. Então 201 sobre 110 vai ser a fração geratriz que gerou aquela dízima. Aí fazendo pelo segundo método agora, né, isso aqui é 1,8, 27, 27, 27 e assim por diante. Aí vejam que a parte não periódica é o 8 e o período é 27. Então, procedendo como no método que a gente escreveu, o que é que vai acontecer? Tem uma parte inteira aqui, mas só é separar. Eu escrevo 1 mais a parte fracionária. Aí vamos, nesse caso, montar a fração usando o método que foi escrito anteriormente. No caso, a gente pega a parte não periódica, que é o 8, junta com o 27, que é o período, formando o número só. Então vai ficar 827. E em seguida subtrai a parte não periódica, que é o 8. Aí no denominador vai aparecer quantos 9? Ora, se o período é 27, 27 tem 2 algarismos. Então vai aparecer 2 9. Seguido de quantos zeros? Aí a quantidade de zeros é igual à quantidade de algarismo que forma a parte não periódica. Como a parte não periódica é o número 8 e só tem um algarismo, então vai ficar um 0 aqui. Então a gente vai ficar com 1 mais a parte fracionária, 827 menos 8, isso dá 819, ficando então 819 sobre 990. A gente pode simplificar essa fração por 9, o denominador vai ficar 110 após a simplificação, e 819 por 9, isso vai dar 91. Então, somando 101 vezes 1, 110 vezes 1 dá 110, mais 91, isso vai dar 201. 201 sobre 110 é a fração geratriz. Mais um exemplo. A letra C, a gente tem essa dízima, né? A parte não periódica vai ser o 12
e o período vai ser o 63. Então, isso é como se fosse 2,12, 63, 63, 63 e assim por diante. Aí, chamando isso de x, vamos ficar com 2,12, 63, 63 e assim por diante. Então, vamos lá. Eu tenho que deslocar a vírgula inicialmente um período. Então, ela teria que andar 4 casas para que isso aconteça. Aí, para andar 4 casas, eu multiplico por 10.000. Então, vai ficar 10.000x igual a 2.100. Ou melhor, vai ter que ficar entre 2,63 daquele, né? Então, vai dar 21.263,63, 63 e assim por diante. E agora eu dou um jeito de andar apenas a parte não periódica, que é o 12. Aí para isto, como vai andar 2 casas, eu multiplico por 100. Então fica 100x igual a 212,63, 63 e assim por diante. Se a gente subtrai essas duas igualdades como a gente fez nos exemplos anteriores, a gente vai encontrar o quê? Então, subtraindo essas igualdades, 10.000 menos 100. 10.000 menos 100 dá 9.900 vezes x e 200, aqui vai ficar 21.263 menos 212. Então, fazendo a subtração, 2 para 3 vai dar 1, 1 para 6 vai dar 5, 2 para 2, 0. E o 21 repete, então vai dar 21.051. Então, isolando o x vai ser 21.051 sobre 9.900. Ok? Aí observe que esse numerador ele é por 9, o denominador também. Tá certo? Que simplificando tem que dar o quê? O 201 sobre 110. Ou melhor, eu achei que fosse o mesmo exemplo, né? Mas não, aqui eu vou ter que simplificar para obter a forma irredutível, certo? Aí no caso aqui o numerador, como ele é por 9, vamos dividir 21.051 por 9. Esse número dividido por 9 fica 21 por 9 dá 2, sobram 3, 30 por 9 dá 3, sobram 3, 35 por 9 dá 3, sobram 8, 81 por 9 dá 9, então vai dar 2.339 e o denominador por 9 a gente vai encontrar 1.100, ok? Aparentemente está na forma reduzida, certo? Mas precisaria verificar se esses dois números eles têm algum outro fator primo em comum, certo? Aí se tiver, caso tenha, dá para simplificar um pouco mais. Nesse caso assim, só olhando não dá para ter certeza, mas como nosso objetivo é só encontrar a fração geratriz, para aqui está de bom tamanho, tá certo? Então, essa fração é a fração geratriz daquela dízima. Aí vamos encontrar essa mesma fração pelo outro método. Aí, pelo outro método, a gente iria ficar com o quê? A gente tem 2,12, 63, 63 e assim por diante, ok? Aí vejam que tem parte inteira. Aí como tem parte inteira, eu separo, faço 2 mais a parte fracionária. Aí como é que a gente anotou lá o método para montar o numerador? A gente pega a parte não periódica, que é o 12, junta com um período formando um número só. Aí forma o número 1263. E em seguida a gente subtrai a parte não periódica, que é o 12. Então, isso é o numerador. Agora, o denominador, lembre que aparece 9 ou 9s, né? Aí, para colocar os 9s,
eu olho para o período. Como o período é 63 e o 63 ele tem 2 algarismos, aí a gente vai colocar 2 noves. Só que esses noves eles vão vir seguido de 0 ou zeros. E para colocar os zeros, eu olho para o não periódico. Aí como o não periódico é o 12 e 12 tem 2 algarismos, a gente coloca nesse denominador 2 zeros. Então a gente vai ficar aqui com 2 mais o denominador da fração é 9.900 e o numerador tem que fazer essa subtração, que é 1.263 menos 12. Aí isso vai dar 1.251, ok? 1.251 é o resultado da diferença. Aí simplificando essa fração, a gente vai ter o quê? Percebam que o numerador ele é divisível por 9. Aí, dividindo esse numerador por 9, a gente vai ter o quê? 1, sobram 3, 35 por 9 dá 3, sobram 8, 81 por 9 dá 9. Aí vai ficar 139 sobre 9.000, melhor, o 9.900 também eu divido por 9, vai ficar 1.100. Aí 1.100 vezes 2 dá 2.200, 2.200 mais 139 dá 2.239, isso sobre 1.100. Aí só olhando para ver se deu a mesma fração de antes, 2.339 sobre 1.100, né? Que é o que a gente encontrou. Então, ou melhor, essa aqui deu 339, né? Então deve ter algum erro. Deixa eu... 21 por 9 dá 2, sobram 3. Aí 30 por 9 dá 3, sobram 3, 35 por 9. Lá deveria ter dado 300 e... de fato dá 300, né? 1.100 vezes 2, 2.200, mais 139 vai dar 2.339. Então aqui ao invés de 2 é um 3. E aí a gente tem a fração geratriz dessa dízima periódica. Ok? Então aí finalizamos a parte de dízima periódica, né? E a gente pode treinar mais isso quando estiver resolvendo a lista de exercício, ok?